Pablo. Então, Bora, só começar. Tô com vocês. pode começar, filho. Já tá... Graças a Deus, estamos aqui no Estúdio Sem Cera para mais uma gravação. E hoje a gravação tá totalmente diferente, rapaz. Vocês estão acostumados comigo toda terça-feira. Hoje estamos aqui numa quinta-feira, no bate-papo top demais, com esse fera, meu irmão, meu parceiro, para falar um pouquinho de política. Tô aqui com meu irmão Renato Cozzolino. Vamos com tudo. Ó, fica aí, cara. Não sai daí não, que hoje o tema é top. Muita gente fica me perguntando, muita gente às vezes questiona. Pô, tá trazendo um político de fora e tal. Hoje vocês vão entender e ter esse entendimento por que que nós estamos trazendo um político de fora. Desde já eu já venho falando sobre o nosso projeto, sobre tudo que a gente já fazia antes da política. Perdemos um pouquinho de espaço e esse homem aqui é um dos responsáveis por estarmos de volta, abençoando e ajudando a população, principalmente da Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, meu irmão, apresento vocês aqui, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, um cara sensacional, um cara família, meu irmão Renato Cozzolino. Renato, se apresenta pro pessoal aí, fica à vontade, meu irmão. Pablo, primeiramente quero te agradecer por esse convite. É muito importante a gente poder utilizar essa plataforma, né, como meio de comunicação. Agradecer muito aqui ao Arthur, né, o pessoal do Estúdio Sem Cera, por estar abrindo aqui o espaço para a gente poder fazer esse podcast. Te agradecer por também estar fazendo parte do meu projeto político, né? Hoje você compõe o nosso grupo, tenho certeza que nós vamos ter muito compromisso aqui com a região, como você bem disse, né? O político de fora, mas eu não sou de fora, mas já fica muito perto aqui, né, da minha casa aqui, eu levo 30, 40 minutos no máximo. Então, inclusive, aproveitar essa oportunidade, mandar aqui um abraço, né, para toda a população daqui de Irajá, Brasipina, Penha, né, o pessoal aqui da Zona Norte que também tem recebido, né, a gente com muito carinho, né, com muito amor, com muita atenção. Tenho certeza que esse ano de 2026 promete, mas aproveitar essa oportunidade e dizer, né, cara, que nós estamos nessa pré-candidatura de deputado federal. Eu estava como prefeito de Magé e agora estou vindo para esse novo desafio. E, mais uma vez, agradeço você, o teu grupo, tua família, tua esposa, teus filhos, por estarem abraçando a minha causa, por estarem acreditando nesse projeto político. Amém. Desde já quero te fazer uma pergunta, Renato, que é interessante para mim também. Quem era o Renato antes da política? Pablo, eu costumo dizer que o Renato de antes é o mesmo de agora, né? Eu não mudei. As pessoas que me conhecem, as pessoas que conviveram comigo na minha infância, elas têm a convicção de que o Renato continua sendo a mesma pessoa. É lógico, algumas coisas a gente acaba tendo que melhorar, tendo que mudar, como, por exemplo, a própria responsabilidade, né? Antes da política, eu era muito jovem, né? Gostava muito de jogar minha bola, gostava muito de sair com a minha galera, com a minha rapaziada. Depois da política, a gente acaba amadurecendo, acaba mudando alguns hábitos. Mas eu digo que caráter é uma coisa que não muda. Você já nasce com ele. Ou você é bom ou você é ruim. E as pessoas que me conhecem sabem do meu coração, sabem da minha essência, sabem que eu estou na política para utilizá-la como uma transformação de vida mesmo. A política ela tem que ser usada para isso. A gente não pode colocar benefícios, né? A gente não pode colocar interesses próprios à frente do interesse da população, principalmente a pessoa quando tem a oportunidade de estar como prefeito, como eu fui, né, durante 5 anos e 3 meses. O prefeito ele é o zelador, ele é o síndico do município, então a gente tem que cuidar mesmo, acompanhar, né, o dia a dia da cidade de perto. E eu posso assim afirmar para você que foi o que eu fiz, né, nos últimos 5 anos e 3 meses aí com uma certa excelência, né? Eu vivi mesmo o dia a dia do povo de Magé. Mas voltando aqui à tua pergunta, o Renato Cozzolino é esse cara brincalhão, esse cara divertido, uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito descontraída, que gosto, né, dos meus amigos, gosto, né, de estar perto de pessoas simples, pessoas humildes, porque eu sou essa pessoa, né? Do bate-papo, do futebol, né, do carnaval, do samba, do pagode. É um cara muito comprometido, né, com a minha cidade e principalmente com as pessoas que acreditaram e que acreditam no meu sonho. Em que momento tu achou na tua vida que deveria entrar pra política? Esse é o momento que, pô, cara, eu preciso ser político. O Cara, que eu que te chamou pra isso, pra política? Além da família, né? Que a gente sabe que tua família tem um nome forte.
além da família, o que que te trouxe para a política hoje? Eu nasci no berço político, né? Quando eu nasci, meu avô já tinha sido prefeito da minha cidade. O meu primo, na época, que tem o mesmo nome que eu, estava como prefeito. Depois eu acompanhei o mandato do meu tio, Charles Cozzolino. Depois o mandato da minha tia, Núbia Cozzolino. A minha mãe também teve uma passagem na política, foi deputada estadual. Mas eu sempre tive, né, uma vontade de ser prefeito da minha cidade. Eu andava pelas ruas de Magé e encontrava muitas pessoas que falavam do meu avô. E meu avô sempre foi a minha referência na vida pública, né? É uma pessoa que lutou muito, sonhou durante muitos anos em ser prefeito de Magé, persistiu, conseguiu. Só que, infelizmente, durante o mandato dele de prefeito, ele veio a falecer. Mas foram 3 anos que ficaram marcados para o resto da história, né? Então, caminhava pela minha cidade e caminho até hoje e encontro pessoas que contam a história do meu avô. Então, eu sempre tive essa vontade, né? De poder ser prefeito da minha cidade e poder resgatar, né, a maior qualidade que a minha família tem, que é uma família considerada uma família de trabalho, uma família de realização. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade da família Cozzolino de estar à frente da prefeitura, o governo sempre foi marcado, né, por muita entrega, por muita realização. Então eu sempre sonhei com isso, né? E aí aos 21 anos de idade, né, eu trabalhava no posto de gasolina e foram meus amigos, né, as pessoas que viviam comigo ali o dia a dia, que começaram a dizer: Renata, chegou a tua hora, chegou o teu momento. E dali a gente começou uma candidatura, né, de deputado estadual, muito jovem, como eu disse, né, sem ter a vivência, por mais que eu tenha nascido no berço político, mas eu nunca tinha participado, né, nunca tinha me entregado numa eleição, né, nas eleições anteriores da minha família. Então foi uma experiência incrível e graças a Deus nós conseguimos êxito, nós conseguimos sair daquelas eleições, né, com a vitória. Entrei na LERJ muito novo, naquele momento, sendo o deputado mais novo da história do Parlamento Fluminense. Mas foi uma tivesse passado pela LERJ, talvez eu não teria tanto êxito como eu tive agora no meu mandato de prefeito. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Como a LERJ te ajudou a gerir, né, o município e tal. Tu já praticamente falou aí. E quando tu assume a prefeitura de Magé, qual foi o maior desafio que tu encontrou? Cara, o maior desafio era entregar, porque as pessoas, de fato, elas acreditaram muito em mim. Eu fui candidato tendo que resolver um problema judicial, né, jurídico. Então, eu tive uma votação de 36 mil votos, 36 mil pessoas acreditaram em mim, mesmo eu, teoricamente, estando inelegível. Consegui assumir o mandato de prefeito, né? Consegui hoje provar de que realmente eu não utilizava as ações sociais como troca de voto. Eu respondi um processo por conta disso, que na época que eu estava como deputado, o governo do estado fazia ações sociais por Magé, e eu ia lá como mero deputado, como fiscalizador, né, como a pessoa que indicava, e por isso eu respondi esse processo, mas graças a Deus hoje esse processo não existe mais. Mas assumi o mandato de prefeito com essa responsabilidade de entregar as obras, né, os sonhos das pessoas, fazê-los tornarem uma realidade. Peguei uma prefeitura falida, uma prefeitura quebrada, uma prefeitura com salário atrasado, os funcionários muito sofrendo demais, né, como eu disse, além do salário que não estava em dia, os próprios benefícios que os funcionários têm de direito, né, tinham de direito, infelizmente tudo sem acontecer. Então foi um momento muito delicado, um momento muito difícil, mas um momento que eu me entreguei demais, cara. Eu posso assim afirmar que tudo que eu pude fazer como prefeito eu fiz. E o que eu não fiz, pode ter certeza, foi porque não estava ao meu alcance. Eu vivi 5 anos e 3 meses, né, intensamente o município de Magé, acordando e dormindo todos os dias em Magé, porque o prefeito ele é o síndico, né? Ele é o síndico do município. Aquele prefeito que tem a mania
de governar a sua cidade, morando em outra cidade, vivendo em outra cidade, eu posso assim afirmar que não vai dar certo, cara. O prefeito, ele é o síndico do município, ele é o cara que tem que acompanhar mesmo o dia a dia da população, passar na rua e ver aquela rua ali com aquele determinado problema, escutar o comerciante, escutar os funcionários, né? Isso eu fiz muito durante esses 5 anos e 3 meses que eu fiquei como prefeito de Magé. Então, assim, eu posso classificar para você que o maior desafio assim que eu assumi a prefeitura, foi entregar, foi devolver para a população de Magé a esperança de dias melhores. E pode ter certeza que isso eu consegui devolver. E até hoje, quando eu ando nas ruas de Magé, eu me deparo com uma população muito alegre, muito feliz, uma população muito diferente daquela que, que eu convivi há 10 anos atrás, mais ou menos, há 8 anos atrás. Mesmo eu não estando hoje como prefeita, minha irmã continuou como prefeita e ela vem dando continuidade a esse trabalho. Então, não tenho dúvida de que a população hoje de Magé é uma população muito mais alegre, muito mais feliz e muito mais esperançosa. Sim. Qual foi a obra, programa ou mudança da tua cidade que mais te chamou a atenção? Tu falou assim: "Pô, cara, isso aqui é uma", sabe, que mais mexeu contigo, mais Cara, eu sou administrador de empresa, né? E eu trabalhei no comércio da minha família durante muitos anos da minha vida. Uma coisa que eu sempre fiz nesse período que eu trabalhei fora da política, né? Antes de estar como político, uma coisa que eu sempre fiz foi tratar os funcionários com carinho, com respeito e com amor. E eu posso assim classificar para você que o que mais marcou a minha gestão foi o cuidado com os nossos funcionários. Foi a gente ter criado, por exemplo, o Instituto de Previdência, foi de ter organizado a vida do servidor público. Hoje, né, o servidor tem aquela certeza de que o salário vai estar em dia no final do mês, de que quando chegar o teu tempo de aposentar, ele vai ter direito, né, à tua aposentadoria com todos os seus benefícios. Então, assim, eu posso classificar para você que além das obras, né, dos asfaltos que eu coloquei, das escolas que eu construí, do hospital que eu construí, que eu reformei, mas o cuidado com o servidor, a criação do Instituto de Previdência, particularmente foi algo que me marcou muito e que eu tenho assim a certeza que foi a maior vitória da minha gestão. também. Renato, eu vejo que tu tem uma conexão muito forte com o pessoal lá de Magé. Eu tenho caminhado com você lá algumas vezes e até num simples restaurante que a gente para pra comer, a galera vem te abraçando, falando com você e tal. E isso tá aflorando nos bairros vizinhos. Eu vi você caminhando esses dias em Petrópolis, o pessoal te pedindo como prefeito de Petrópolis. Eu tenho caminhado com você aqui na nossa região, aqui na Zona Norte, Brasília, aqui, Irajá, Vila da Penha, e você vê esse carinho da galera. Como tu construiu, como tu conseguiu construir essa relação? Sabe por quê, Renato? Porque a política, a gente sabe que você vê que é um meio que uma média de 50% gosta, 50% odeia. E, cara, sem hipocrisia e sem demagogia. Eu trabalho na política há muitos anos, eu tenho mais de 20 anos trabalhando na política, e eu nunca caminhei com uma pessoa, caminhei com muita gente boa, entendeu? Muita gente boa, mas que geralmente não tinha mandato. E a pessoa, quando tem mandato, ela requer uma restrição em alguns lugares, algumas pessoas não gostam e tal. E você eu tenho visto totalmente diferente no meu caminhar ao seu lado. Eu torno a dizer, sem hipocrisia, sem demagogia, eu não sou um cara de ficar, sabe, bajulando ninguém. Mas como foi construir essa relação? Porque até aqui, cara, com o meu pessoal, cara, o pessoal já tá te amando, bro. O pessoal tá te amando de uma tal forma e fala: "Caraca, o Renato isso, o Renato aquilo". Como foi construir essa relação? O Pablo, foi a coisa mais natural do mundo para mim, porque eu sou isso. O difícil é quando a pessoa Só veste uma uma máscara, né? máscara. Que aí finge ser o que não é. E todo mundo que finge ser o que não é, chega num determinado momento que ela não consegue ser o tempo inteiro aquela pessoa que ela não é. Aí a máscara cai e aí ela prova para as pessoas quem é de verdade, né? Mas comigo eu não preciso fingir ser o que eu não sou.
Eu sou esse cara que você conhece. Tenho defeitos como qualquer outra pessoa, né? Mas eu sou esse cara humilde, esse cara pé no chão, esse cara que gosta, né, de lidar com o povo. Acho que isso é o mínimo, né? É uma obrigação da pessoa quando ela decide entrar na política. Ela tem que, principalmente, é amar o ser humano, é amar o próximo. Então, assim, para mim, cara, é uma coisa muito natural. É lógico que a gente chega, por exemplo, em Petrópolis e lida, né, com algumas pessoas que falam, pô, você tem que vir ser prefeito de Petrópolis. Caramba, eu te acompanho na rede social. Eu não vivo em Petrópolis. Por mais que Petrópolis faça a fronteira com Magé, né? É muito Sim. próximo. Da minha casa até Petrópolis eu levo lá 25, 30 minutos. Mas o meu dia a dia não é em Petrópolis, e sim em Magé. Então, quando você se depara com algumas pessoas que pedem, né, que você vá para o município vizinho, ou que você venha aqui para Irajá, que você esteja mais perto, mais próximo, você fica muito feliz, muito emocionado mesmo, porque eu vejo que o povo está muito carente, entendeu? O povo, ele sofreu e sofre por conta das ausências dos políticos, né? E comigo não, cara. Eu me entrego muito. Eu sonho, eu me entrego, eu participo, eu interajo, eu, eu de fato, eu me incluo dentro da família das pessoas, né? Então, assim, eu fico muito feliz em saber que esse meu jeito natural, agradeço principalmente a Deus, né? Porque se eu sou dessa forma, foi porque Deus me fez desse jeito. E esse meu jeito natural de ser tem dado muito certo, né? Tudo que é natural é saudável. Então, assim, eu posso afirmar para você que o Renato que você vê no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, quando a minha equipe de mídia pega lá uma filmagem minha, sei lá, comendo um pastel, comendo uma tangerina, tomando uma cerveja, sou eu, cara. Indo no Maracanã, jogando um copo de cerveja pro alto, comemorando, curtindo, sou eu. Não tô ali fingindo pra pessoa pegar um flash meu bacana para mostrar pros outros que eu sou esse. Não, esquece. Eu sou esse cara. E as pessoas que convivem comigo, né, desde a minha infância, elas têm a certeza de que eu não mudei, cara. Eu não mudei, não foi o poder que fez eu ser essa pessoa que eu sou, né? Foi sim a educação que minha mãe me deu, né? Foi o meu dia a dia, principalmente na minha formação, que fez ser quem eu sou. E sabe o que eu acho interessante, o Renato, em você? É que você não se beneficia de determinadas situações para fazer politicagem. Como eu sei de histórias suas naquela tragédia de Petrópolis, sei que você não gosta nem de falar disso, mas eu tenho que falar porque eu também tive lá, eu também ajudei. Eu vi o que o pessoal passou ali. Então, nessas tuas andanças aí, cara, qual história de morador assim que te marcou? Você fala assim, cara, esse dia aqui foi um dia que, sabe? Cara, essa tragédia em Petrópolis, mesmo eu naquele momento estava como prefeito de Magé, né? Mas não tem como a gente não se sensibilizar. E é um tema que eu não gosto de falar, porque eu nem sonhava que hoje eu pudesse estar aqui ou que eu pudesse ir em Petrópolis e pedir voto para deputado federal. E pode ter certeza, a minha campanha, a minha caminhada em Petrópolis, em nenhum momento eu vou abordar esse assunto. Podem abordar, mas eu jamais vou abordar esse assunto porque naquele dia eu não fiz nada por interesse de voto político. Aquilo ali é questão de amar ao próximo. Até porque tu não tinha pretensão de sair da tua cidade Não, para nunca. vir. Isso aí Isso, foi no início. Eu era isso. primeiro ano do meu mandato de prefeito. Tanto é que o Vinícius fez uma campanha, o nosso deputado estadual fez uma campanha em Petrópolis, e eu proibi ele de falar daquela tragédia. Porque de fato nós subimos a serra para ajudar, para salvar vidas. E nós fizemos isso por amar as pessoas, né? Então, assim, aquilo me marcou muito. Mesmo não sendo um episódio na minha cidade, mas aquilo mexeu muito comigo. Você vê, né, uma senhora como eu vi, cara, eu fico até meio emocionado. Eu entrei na casa dela, a metade da casa tinha ido embora, né? E ela falou pra mim, eu perdi 2 filhos, meu esposo, até o cachorro dela tinha perdido, só sobrou ela. Aquilo ali me marcou muito, cara, me marcou muito, sabe? Então, assim, de fato, eu utilizo a política como uma ferramenta de transformação de vidas, cara. Eu não brinco na política. Eu não quero ser deputado federal para andar de terno e gravata, que é até uma coisa que eu odeio. Eu quero ser deputado federal, nós estamos nessa luta aí, nessa pré-candidatura, porque eu acredito no meu potencial. Eu acredito que
a gente lá em Brasília, a gente vai conseguir ajudar o Rio de Janeiro a crescer. Então, a política ela tem que ser feita de uma maneira séria. Não dá para a gente colocar amadores, não dá para a gente colocar essas pessoas que aparecem do nada, querendo ser candidatos, que não tem história, que não tem legado, né, que não tem condição nenhuma, que bota o nome, não sabe nem falar direito. Tem políticos aí que, né, não estou aqui falando nem de A nem de B, mas a gente se depara com políticos que não tem preparo nenhum para ocupar aquela cadeira, né? E a gente pede, né, que a população aí, ela, nessas eleições, ainda mais agora, através das redes sociais, eu acho que a internet, ela, ela dá essa possibilidade, né? Para o eleitor se informar quem é determinado político, quem é o determinado político, entendeu? Então, Sim. assim, respondendo a tua pergunta, né? O que mais me comoveu, o que mais mexeu comigo, a história mais triste, né, que eu convivi, que eu escutei, foi aquela lá em Petrópolis da senhora que estava na metade da casa dela e falou para mim, ó, meus 2 filhos morreram, meu marido morreu, meu cachorro morreu, só sobrou eu e metade da minha casa. Isso aí foi muito triste. Rapaz, o que te levou? Tu estava confortável ali. A prefeitura de Magé, como você acabou de falar, a tua cidade é um lugar que você caminha, que o pessoal te ama. Pessoal, você vê que o pessoal é sincero, porque você transmite essa sinceridade. E o que que te levou a sair do teu conforto, com a tua estrutura, com tudo que você já vinha conquistando e vir candidato a deputado federal? Pablo, é uma pergunta que muitos, né, se fazem e eu me faço. Não foi fácil, cara. Foi a decisão mais difícil de toda a minha vida, cara. A decisão mais difícil de toda a minha vida, porque eu sempre sonhei em ser prefeito. Eh, Desde quando eu entro na vida pública, né? Desde quando eu venci aquelas eleições de deputado em 2014, o meu foco o tempo inteiro era: vou estar deputado, vou me preparar para poder ser prefeito. Mas quando a gente vence agora as eleições de uma forma histórica, pô, 90% da população votar em você, a cada 10 pessoas, né, 9 votarem em você, me deu uma repercussão muito grande, um alcance muito grande, né? De eu estar em outra região e a pessoa falar assim: caramba, rapaz, você teve uma votação muito expressiva. O que que você fez naquela cidade? Rapaz, eu tenho parente lá que você transformou aquela cidade. Então, fui juntando um monte de coisa, né? Eu sabia que se eu continuasse como prefeito, a gente ia continuar as entregas, a gente ia continuar fazendo a história, mas eu via que a gente tinha condições de ir além. Eu sei que como prefeito a gente tem um limite, né? Magé é uma cidade pobre. Então, às vezes a gente sonha, a gente não consegue idealizar porque a gente não tem um recurso. Eu me deparo ainda com obras, com ruas que eu queria ter feito, mas que infelizmente eu não consegui fazer, não porque eu não quero, e sim porque não tem a grana. Então, assim, pensando na minha cidade, Pablo, é lógico, eu em Brasília, minha irmã aqui em Magé, tocando na prefeitura, eu tenho certeza de que a gente vai conseguir trazer o recurso necessário para a gente conseguir realizar tudo aquilo que a gente idealiza. E aí entra num projeto muito pessoal meu, que é um projeto maior, que é um projeto de vir para o Estado, de poder trazer os programas, né, tudo que eu fiz por Magé para o Estado do Rio de Janeiro. Essa campanha que a gente está fazendo aí, rodando o estado inteiro, eu estava agora na região dos Lagos. Eu fico muito feliz em saber que as pessoas estão acreditando no Renato Cozolino. Então, eu não tenho dúvida de que se a gente tiver êxito nessa candidatura de deputado federal, a gente vai poder somar muito também com o estado do Rio de Janeiro. Seja lá quem for o próximo governador, mas nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos contribuir para que a gente possa melhorar o transporte público do estado, para que a gente possa melhorar a segurança pública do estado, para que a gente possa investir mais na educação, porque tudo é educação. Inclusive, a própria saúde do estado passa também pela educação das pessoas. Então a gente precisa de políticos sérios. Não é o Renato Cozolino sozinho que vai mudar, transformar a realidade da onde a gente vive, né? Do estado do Rio de Janeiro. Mas pode ter certeza que não vai faltar
determinação, empenho, coragem da minha parte. Então, voltando aqui à tua pergunta, foi uma decisão muito difícil, mas que eu tive que colocar na balança algumas das minhas decisões e alguns desses motivos e que me levou a tomar essa decisão de renunciar ao cargo de prefeito por ter a certeza de que minha irmã iria assumir e que daria continuidade ao meu trabalho e de ter a certeza de que como deputado a gente vai conseguir trazer muitas verbas, né, benefícios, programas do governo federal para nossa cidade, para Irajá, para Penha, Brasília, para os municípios, né, que estão abraçando a nossa causa. Eu não quero fazer só por Magé, eu quero fazer pelo Rio inteiro. Eu acredito no meu potencial, sei que eu posso somar e é por isso que eu tomei essa decisão. Foi difícil, mas uma decisão ousada por acreditar no meu potencial, por saber que a gente pode fazer não só por Magé, e sim pelo Rio de Janeiro. Entendi. Renato, eu falando agora como empresário, eu já tive muito problemas e acredito que tanto o empresário hoje, quanto a saúde, quanto a educação, todos nós sofremos devido à segurança pública. Eu falo por mim, porque minha empresa é na Penha, e quantas vezes, às vezes, guerra com um lado A, com um lado B, isso atrapalha muito o comércio. Aí as escolas fecham, os hospitais fecham. É uma pergunta muito interessante que eu preciso te fazer. Você, como deputado federal, eh, como você pode, implantar algo ou ajudar o estado do Rio de Janeiro na principal questão hoje, que chama-se segurança pública? Cara, esse aí vai ser, inclusive, o tema dessa eleição. Muitos políticos vão abordar esse assunto, né? Porque realmente a segurança pública no estado do Rio de Janeiro é o calcanhar de Aquiles. Eh, E de fato, a gente precisa, agora, a partir do ano que vem, unir forças. O Rio de Janeiro sozinho não vai resolver o problema da segurança pública. Se o governo federal não vier somar forças com o Rio de Janeiro, esquece. Chegou no nível que eu acho que só mesmo juntando o governo federal com o governo estadual, com os municípios, para a gente dar um jeito nesse problema, né? É um problema muito sério que envolve a vida das pessoas. Mas eu volto a falar aqui da valorização aos servidores. Acho que o policial militar, ele merece ser olhado de uma outra forma. Ele merece ser mais valorizado. O policial militar nos Estados Unidos, né, a polícia dos Estados Unidos, ela tem um tratamento diferenciado, né? Ela chega como uma autoridade naquele determinado local. E o policial aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, ele não tem, né, essa essa visibilidade, não tem esse prestígio, mas é porque também não é valorizado. Primeiro, começa recebendo um salário ruim. Qual é o funcionário, qual é o servidor que trabalha motivado se o salário dele for defasado, ou se receber em atraso, ou se não tiver os equipamentos necessários para poder executar um bom serviço? Então, primeiro você tem que entender a cabeça do policial militar. O que ele precisa para poder trabalhar motivado. E como qualquer outro funcionário, a gente precisa ter um salário digno, precisa ter um salário suficiente para poder manter nossa família. Então eu acho que passa muito pela valorização ao policial militar. E aí sim, depois a gente vai investir nos equipamentos, né? Ter uma boa viatura, ter o colete, um bom colete, né? Para poder se blindar, né? De um episódio onde ele possa vir receber um tiro, né? E principalmente na questão dos direitos humanos. O policial militar, ele entra num conflito, né? Com aquele traficante que alveja ele, que troca tiro com ele. E às vezes eu me pergunto, né, cara, como é que são as coisas? Se o policial vier matar aquele determinado traficante, o policial ele é julgado, condenado, expulso, perde o tempo de casa, perde a farda e por muitas das vezes até preso. E se morrer, se torna estatística. Então algumas coisas nesse país, elas precisam ser alteradas, principalmente essa questão de prender
e soltar. É um enxuga-gelo que isso desmotiva toda a classe, desmotiva a tropa. Você prende o bandido num dia, 3 dias depois ele está na rua. Isso não dá mais para aceitar. Então, essa lei penal também, ela precisa ser alterada. Algumas coisas no país precisam ser alteradas, precisam ser modificadas, mas algumas coisas têm que ser prioridade. E a lei penal é uma prioridade do país. Então, assim, é um conjunto de coisas, sabe? Esses dias, eu estava aqui no Rio de Janeiro e passando por uma determinada rua, eu vi o Poder Paralelo construindo um muro a 100 metros do carro da polícia. É um submundo, né? É um poder paralelo mesmo. E aí você começa a ver que os próprios moradores sofrem com aquilo ali, entendeu? São julgados também, acabam tendo a participação sem participar, mas acabam participando do dia a dia ali do poder paralelo, né? Você vê uma criança portando um fuzil, sem saber nem segurar uma arma, sem ter preparo nenhum, botam na linha de frente para trocar tiro com polícia. Então, assim, eu acho que é uma coisa, um tema que não é fácil abordar, por conta principalmente dessa questão dos direitos humanos, mas que precisa ser enfrentado. Não dá mais para o morador, para o trabalhador, sair de casa sem ter a certeza que vai voltar. E por muitas das vezes, morre na linha amarela, morre na Avenida Brasil, morre na linha vermelha, por estar simplesmente passando na hora exata que está tendo uma troca de tiro da polícia com o poder paralelo. Então isso precisa ser abordado de uma outra forma. E eu acho que a gente, em Brasília, a gente vai trabalhar muito, principalmente para alterar essa lei penal. Vai ser a minha prioridade como deputado federal. Rapaz, é um tema que eu vou te falar, cara. Esse tema aí, porque tudo, como eu falei, né, Renato? Tudo engloba a segurança pública, não tem jeito. É uma escola que não funciona, é um comércio que fecha a porta, porque os caras passam mesmo de moto e manda fechar, meu irmão. E aí? Tu tem que fechar, pô. São coisas que têm acontecido hoje no Rio de Janeiro, que são inviáveis de acontecer em qualquer outro local. A gente, às vezes, passeia com a família, frequenta outros lugares, outros estados, fala assim, cara, por que o Rio de Janeiro não é assim? É, Porque, infelizmente, também, Renato, nós estamos numa cidade que é maravilhosa e que hoje, se a gente for olhar o nosso cenário político, a gente está no desgoverno, pô. Porque o governador saiu, não tinha o vice-governador, o não tinha presidente da presidente da Alerj. LERJ. Então, você vê como a carência hoje no nosso estado de políticos. Nós estamos sofrendo, cara, no nosso estado, e o teor de toda reunião minha, Renato, o tema de toda reunião que eu tenho feito é a importância de apertar o botão verde. As pessoas precisam se atentar para isso, cara. Porque hoje está complicado. Todo dia que você abre, hoje mais uma notícia de um político da minha região sendo investigado. Então é toda semana você pega, abre um jornal, você vê uma notícia na rede social, você vê uma notícia no Instagram, cara. Nós estamos muito mal de políticos. Mas toda reunião que eu faço, Renato, eu falo sobre isso. A culpa é nossa. A culpa é do eleitor, que infelizmente, na hora de votar, ele não sabe votar. Ele pega um papel no chão e vota. Eu tenho falado, o Renato, e feito as reuniões, às vezes falado sobre você, sobre a sua pessoa, mas eu viro pro eleitor e eu falo assim, rapaz, entra na rede social dele e vai entender e ver quem é o candidato que eu tô te apresentando. O problema hoje nosso tá no eleitor. E o eleitor precisa se atentar para ver a importância que é o botão verde. E uma coisa que eu acho que teria que ser prioridade, e você estando lá em Brasília como deputado federal, tinha que implantar nas escolas a matéria política pública. Porque o jovem hoje, ele tem que aprender a votar, ele tem que entender qual é a função do vereador, qual é a função do deputado estadual, qual é a função do deputado federal, qual o dever de um prefeito, o dever do governador. Eu acho que isso vai mudar muito a nossa política.
E eu queria saber a tua opinião em cima disso, entendeu? A importância hoje do botão verde. O que que você acha em relação a isso? A botar política pública nas escolas, a gente trazer um entendimento maior para as pessoas na hora de voto, porque infelizmente o político hoje ele aprendeu a trabalhar na vulnerabilidade das pessoas. Né. Ele chega na semana da eleição, bota um churrasco, bota uma cachaça, dá uma cesta básica, dá um botijão de gás. Só que o eleitor ele esquece que aqueles R$ 100, aquela cesta básica, aquele botijão de gás, ele tem que durar durante 4 anos, meu irmão. Durante 48 meses. Porque é o tempo de mandato daquele político. O que que tu tem a dizer sobre isso, Renato? Cara, eu acho que você está coberto de razão. Isso acontece muito, né? A gente ainda encontra políticos que trabalham dessa forma, com esse intuito, né, de querer enganar o povo, vamos dizer isso, né? Como você bem disse, dar um determinado benefício na véspera da eleição por conta do voto e depois Some. some, não, não cumpre com seus compromissos, com seus afazeres, suas tarefas. E hoje, cara, eu acho que só se engana quem é bobo. Só se engana quem realmente é maluco. Porque com o telefone, cara, na mão, pô, você tendo acesso à internet, tu busca saber quem é quem, cara. Se eu botar aqui na internet, Pablo, você, Pablo da Conde, vai Vai aparecer um fazer monte de tudo. coisa de você, o que você fez da vida, quem você é, entendeu? Você não precisa sair nem de casa. Ah, não, mas o Pablo é lá de Irajá. Eu vou ter que ir em Irajá, vou ter que conversar com os comerciantes ali perto da casa dele para saber quem é ele. Não. Hoje, com acesso à internet, as pessoas têm ali a possibilidade de saber quem é quem. Então, assim, eu, no meu entendimento, só se engana quem é bobo de verdade ou quem é preguiçoso de não pegar o telefone, entrar numa internet e procurar saber quem é o político que a pessoa ali tá votando. Então, a minha opinião é essa. Agora, lógico, a gente tem que também levar isso para a sala de aula, né? Os alunos, eles têm que ter também esse entendimento, têm que participar mais ainda da política, né? Eh, E a são Bíblia fala sobre isso, né? são são temas muito importantes, né? Como a gente abordou aqui sobre a segurança pública, agora estamos falando um pouco sobre a educação. Eu acho que isso tudo é muito importante e precisa ser falado dentro da sala de aula. A gente, eu, quando era aluno, a gente aprende a história do país, né? Aprende lá a história de países, até países da Europa, né, União Europeia, enfim. Mas às vezes a nossa história, ela não é falada. A história do Rio de Janeiro, a história da tua cidade, ela não é abordada, né? O que nós vamos fazer daqui para frente também não é abordado. Então algumas coisas têm que ser modificadas, né? E levar a política para dentro da sala de aula, eu concordo, eu acho que tem que ser um tema assim a ser abordado, a ser falado. As crianças precisam também crescer sabendo o que o político faz, como você bem disse aqui. Tem gente que não sabe a função do vereador, a função do prefeito, a função do deputado, né? A função do próprio governador, do senador, então. O que o senador da República faz? As pessoas não sabem. Tá ali, vota porque tá na chapa do Lula, vota porque tá na chapa do Bolsonaro, vota porque apareceu na Globo. Mas qual é a função do senador? O que ele vai poder fazer para a tua cidade, né? Para o seu estado, se ele for eleito? Então, acho que a gente precisa sim investir principalmente na educação e levar isso para dentro da sala de aula. Para quem não sabe qual é a função do senador, eu vou falar aqui. É ficar na praia da Barra jogando futevôlei. Essa é uma das funções do senador hoje. E a Bíblia, ela é enfática nisso, porque a Bíblia diz: o povo sofre por falta de conhecimento. Então, eu acredito, eu creio, e que se colocar políticas públicas nas escolas, cara, o negócio vai ser totalmente diferente, entendeu? Eh, o Arthur botou uma pergunta aqui, o que você acha de falar sobre dinheiro nas escolas? Educação financeira, né? Também pode ser um tema abordado, porque
Eu acho também muito interessante, a gente que trabalha com isso, tem colaboradores junto, tem pessoa, a gente sabe a importância de você saber administrar o que você ganha, seria uma matéria que eu já até respondo pelo Renato, acho que seria interessantíssima também. Mas eu acho que a melhor delas Entendi lá. seria política pública, porque quando a pessoa aprende a votar, engloba tudo isso. Engloba o financeiro, engloba o cara abrir a mente dele para outras, não só para o financeiro, mas para a vida. Né? Pera aí. Se você perguntar hoje, Renato, quem você votou na última eleição, 70% das pessoas não sabem, irmão. 70% das pessoas não sabem quem É, votaram na última eleição. Eu fiz essa pergunta sábado passado numa reunião, num determinado local, uma liderança nossa, e eu fiz essa pergunta, tinha uma média de 40 pessoas. Tu sabe quem me respondeu? Ninguém. 40 pessoas, irmão. Ninguém me respondeu em quem votaram há um ano e meio atrás. E eleição municipal, prefeito e vereador. Tu imagina uma eleição dessa? São 6 votos, sabe? Então, o que a gente está falando aqui, pessoal, é muito sério. É muito sério, rapaz. Engloba isso tudo que está acontecendo na televisão aí agora. E a culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque eu torno a dizer, nós precisamos enfatizar sobre a importância do botão verde. Não é simplesmente pegar um papel no chão, não é simplesmente receber um papel de um conhecido. Eu, em toda a minha caminhada, eu falo para todo mundo, Renato, e tudo que é reunião que eu faço. Cara, adiciona na rede social, vê o trabalho, vê quem é o candidato que eu estou te apresentando. Porque isso é muito importante a gente saber, até porque para mão depois eu cobrar. Pô. Eu preciso saber quem é a pessoa que eu estou votando para mão depois poder cobrar. Por mais que muitos a gente não tenha nem acesso, mas você, como você falou, você tem hoje uma rede social. Você pode chegar ali, ô meu irmão, porra, eu, sabe, depositei a confiança em você. Como é que dá pra gente resolver isso aqui? Entendeu, Renato? Então, cara, esse bate-papo nosso aqui foi sensacional hoje. Já batemos horário aí, né, produção? Bateu não ainda? Porra, graças a Deus. Então, vi pela hora aqui no telefone, achei que tava batendo horário. Mas, Renato, queria te agradecer, cara, ter vindo aqui, tá participando com a gente. Eu precisava muito desse esclarecimento, entendeu? Fica mais fácil. Você já é uma pessoa fácil de levar para as pessoas, porque graças a Deus, meu irmão, eu torno a dizer aqui, sem demagogia, tá muito leve e muito fácil de levar o teu nome, certo? Em tudo quanto é lugar que a gente tem ido, e é o que eu tenho falado para todo mundo, cara, entra na rede social, adiciona, segue, procura saber quem é, vê a evolução da cidade, sabe? E essa evolução a gente quer trazer para cá. Então, fica leve levar você e eu te agradeço, cara, por estar aqui, por estar fazendo parte do teu projeto, sabe? E você tá me dando a oportunidade de estar caminhando do seu lado, tá aprendendo contigo, porque eu tenho aprendido muito, poucas vezes que a gente tá junto. Eu falo isso pra galera quando a gente tá, eu falo, cara, Renato, sensacional, você é um cara que é isso aí, então fica leve de levar. Eu falei com a minha esposa, a gente naquele dia almoçando ali, um casal te abordou, você deixou a tua refeição, foi dar atenção, conseguiu ajudar o cara, e você falou pra mim, cara, eu não sei nem quem é, e foram, e acabou, e é isso aí, cara. Eu falei isso pra você lá dentro do nosso projeto. Não é sobre política, é sobre o bem que você faz para a pessoa, porque o bem ele perpetua, a política ela passa. Então, eu vejo que você é isso. Então, meu irmão, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por tudo. A gente vai ter outra oportunidade de vir aqui gravar de vamos, novo. com certeza. E vou te deixar com essas considerações finais aí. Você achar que tem que falar alguma coisa aí, fica à vontade. Sobre projetos, sobre o que você quiser falar, meu irmão. O Ô, programa é Pablo, teu. primeiramente agradecer, cara, por estar acreditando nesse nosso projeto, né? Agradecer também aqui a galera do estúdio, né? Estúdio Sem Cera. É isso aí. Vamos Vamos com marcar de tudo. novo, vamos marcar próximo É o aí. Com Arthur e o certeza eu Soneca. vou tá presente de novo. Mas dizer o seguinte, cara, foi uma decisão muito difícil, fazendo aqui um resumo, né? Foi uma decisão muito difícil, mas foi necessário. Foi necessário porque o meu município precisa avançar, o estado do Rio de Janeiro precisa avançar, e a gente precisa ter políticos em Brasília que sejam comprometidos. Comprometidos com a sociedade, comprometidos aqui com o nosso estado. Então, assim, eu quero deixar essa mensagem, né, para as pessoas. Vai ser um ano muito decisivo e as pessoas precisam procurar saber quem são os candidatos. Precisam saber quem são os políticos que estão batendo na sua porta. Porque quem está lá
é quem o povo elege. Então, hoje, qualquer um tem acesso à internet. Procura saber quem é um candidato. Procura saber se realmente ele merece o teu apoio, merece o teu voto, porque por muitas das vezes aparece ali na véspera da eleição, faz aquele agrado e depois não tem mais compromisso, né, contigo, nem com a tua cidade, nem com o teu bairro, nem com a tua rua, enfim. Mas eu fico muito feliz em saber que a nossa pré-candidatura tem, tem tido essa repercussão. Em Magé, o nosso nome, lógico, é muito falado. Acabei de sair da prefeitura, mas poder vir aqui para a Zona Norte e para outras regiões do estado do Rio de Janeiro e saber que as pessoas também estão acreditando no nosso trabalho, porque querem que a gente faça pelaquela determinada região o que nós fizemos por Magé, isso é muito gratificante, isso, querendo ou não, nos preenche de alegria e é um combustível diário para a gente poder continuar essa caminhada que não é fácil. Ontem, por exemplo, eu cheguei em casa, era mais de 10 horas da noite. Né? Passei ali mais de 2 dias na região dos lagos. Caminhei por Búzios, Araruama, Rio das Ostras, Cabo Frio. Fui muito bem recebido. Né? E aqui hoje, na Zona Norte, também não está sendo diferente. Então, que a gente possa ter aí, se Deus quiser, um 2026, né, de muita alegria e que Deus possa, com muita sabedoria, né, colocar as pessoas certas nos lugares certos para que o nosso estado tome aí um novo rumo, porque do jeito que está realmente, cada dia que passa está ficando insustentável, né? Então agradeço aí a todos vocês que nos acompanharam, a você, Pablo, e dizer que é isso, irmão. Como você disse, teu bordão, vamos com tudo, Vamos né? com tudo. Vamos com tudo que a gente não pode perder tempo. Estou muito feliz de ter participado aqui desse podcast. Eu quero aqui agradecer, né? Primeiramente a Deus, a minha família, ao povo de Magé, que tem me motivado muito nesse meu novo projeto e principalmente às cidades que eu tenho visitado, né? A toda essa população que tem me acolhido, né? Com muito carinho, com muito amor, né? Que tem sido tão receptivos comigo. Então eu quero aqui poder agradecer do fundo do meu coração. Nós estamos nesse novo propósito, nesse novo projeto, e eu tenho certeza absoluta que será muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Nós vamos somar forças e que Deus continue nos abençoando, abençoe o nosso estado, para que a gente possa ter aí boas novidades. Valeu. Um abraço, pessoal. Fica na paz, hein? Vamos com tudo. Ficou bom?